Pânico geral em vários fundos imobiliários e eu já fiz essa live aqui comentando sobre a queda de vários fundos. Só que nesse vídeo você vai acompanhar comigo aqui exatamente o que está acontecendo com alguns fundos imobiliários que estão literalmente afundando. E esse vídeo vai servir como um alerta para você. Primeiro, para você não afundar junto. Segundo, para você entender de fato, ponto a ponto, de forma racional, o que está acontecendo com alguns fundos imobiliários. E no final, eu vou querer saber a sua opinião. Se você tem ou não tem alguns fundos aqui citados. E eu quero saber o que você está fazendo diante de todas essas quedas, né? Não é só um fundo que está caindo, são vários fundos. E a gente vai falar de alguns aqui de forma mais abrangente. Antes da gente falar sobre esses fundos, eu quero fazer um panorama rápido aqui do cenário macro, para a gente entender o porquê que o mercado de forma geral, ele também está colaborando para a queda de alguns fundos e depois a gente vai para o panorama micro, para entender ponto a ponto ali de forma racional, porque alguns fundos estão desabando. Sem enrolação, o primeiro ponto que está prejudicando a nossa economia é que o Boletim Focus elevou a projeção da inflação para 4,89. Então, quando a gente pega o último Boletim Focus aqui, primeiro que há 4 semanas atrás, o IPCA estava com uma expectativa de 4,36, há uma semana 4,86, hoje a 4,89. É verdade que por conta de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, o preço do petróleo e principalmente por conta de tudo que está acontecendo no mundo, já era esperado uma inflação um pouco mais alta. Mas isso impacta diretamente tudo que está acontecendo na nossa economia. Tanto que a revisão da Selic antes era 12,50, agora subiu para 13% no final de 2026. E quando a gente pega lá na frente, em 2029, ela saiu de 9,75 para 10%. Então, isso já é um ponto muito relevante. Inflação subindo e taxa Selic, a expectativa para 2026 e 2029 também subindo. Como a gente sabe, se a Selic não cai, logo isso afeta toda a economia, principalmente o segmento imobiliário, porque a gente sabe, né? A gente tem o ciclo imobiliário, ele funciona em 4 fases e se a gente não tem uma queda na taxa de juros, a gente continua na recessão, o dinheiro fica mais escasso na economia, logo a gente tem um menor investimento em toda a economia, principalmente no setor imobiliário. Um outro ponto também é que a gente nota que por conta de lá nos Estados Unidos o Fed ter mantido a taxa de juros e não continuar com os cortes, a gente nota que o capital estrangeiro aqui no Brasil, ele começou a sair também, né? A gente pega aqui o último dado do dia 5/5, o capital estrangeiro saiu em 472 milhões de reais, mas antes a gente teve um dia aqui de retirada de 1,3 bi, 1,7 bi, 1,9 bi, 1,2 bi. Ou seja, o gringo que estava investindo muito aqui na nossa bolsa de valores, colocando muito dinheiro, começou a retirar esse dinheiro. Muito investidor fez simplesmente um swing trade, mas a gente teve um pequeno corte da Selic aqui, o Fed mantendo os juros lá, logo o investidor acaba tirando o dinheiro da bolsa aqui e colocando o dinheiro lá, principalmente porque a gente ainda não sabe como que vai ser todo esse desenrolar da guerra e tudo que vai acontecer, tanto no Brasil quanto no mundo. Logo, se a Selic não cai lá, o dinheiro para de sair de lá e entrar aqui, por isso também que esse capital estrangeiro está rodando tanto na bolsa de valores. Isso é uma parte só do cenário macro, só que isso está totalmente interligado. Se a inflação sobe, a taxa Selic não cai. Se a taxa Selic não cai, isso também não movimenta a nossa economia, logo isso impacta diretamente o setor imobiliário e por si só deixa as empresas mais arriscadas, aumenta o risco de crédito das empresas que já estavam andando muito bem das pernas e por consequência alguns fundos imobiliários que não têm um nível de governança tão alto assim, às vezes não tem tanto patrimônio, às vezes não tem tantos números de cotistas, eles acabam pipocando ou por si só ficando um pouco mais arriscados. E é isso que aconteceu com o CACR11. Se você é cotista, se você é investidor brasileiro, se você está nesse mundo, com certeza você tá sabendo que o CACR11 afundou mais de 50% em alguns dias. Ele saiu aqui de uma cota de R$ 81,32 na quinta, dia 30, para hoje, dia 7, as cotas estarem sendo negociadas a R$ 35,71. E aqui a gente já tem um ponto muito importante, porque muita gente fala assim, nossa, as cotas caíram do nada. Mas para quem é aluno do Renda com FI, sabe que na primeira análise prévia, onde eu ensino vocês a fazerem uma filtragem básica nos fundos de papel, o CACR11 já não passaria, né? Primeiro que quando a gente pega o número de cotistas, ele tem aqui apenas 26. É verdade que saiu muita gente agora, né? Mas tem menos de 30 mil cotistas, um patrimonial abaixo de 500 milhões. Por que que isso é tão importante e não dá pra gente ficar olhando somente dividendo yield? Porque um fundo com patrimonial abaixo de 500 milhões tem um nível de governança menor. Logo, pode acontecer muita coisa. E geralmente esses fundos menores não é uma forma geral.
geral, mas geralmente esses fundos eles têm uma transparência menor, até porque é exigido menos dos gestores e também dos relatórios. E aí a gente tem algumas coisas que podem acontecer também em fundos grandes, mas é mais difícil. Só que esse fundo ele já dava sinais lá atrás. Tanto que lá em setembro de 2025, o fundo passou por uma reprecificação de 60 milhões em 4 CRIs, que juntos representavam algo em torno de 56%. Quando você faz o Renda com FII, eu te ensino logo nas primeiras aulas a calcular e analisar o CTA de cada fundo de papel, que é a concentração, a taxa e a alavancagem. Aqui a gente viu que o fundo já não passou na triagem básica, que foi o quê? O patrimonial abaixo de 500 milhões, mas aqui, lá atrás, em setembro, ele já dava sinais que era um fundo muito concentrado, né? Como é que um fundo que tem 4 CRIs, que juntos são 56% da receita, não é um fundo muito arriscado? Só essa concentração era responsável por 247 milhões a 453 milhões. E aí, o que aconteceu? Essa reprecificação foi feita e houveram uma deteriorização na qualidade de crédito das garantias. E aí o que aconteceu? O resultado foi imediato. As cotas caíram quase 30% lá atrás, em setembro de 2025, saindo de 82 para 62. E naquele momento, a gestora classificou esse movimento como um ataque especulativo, só que o mercado precificou mesmo assim, e aqui fica claro como a cota estava lá em cima, né? R$ 92, caiu para 65, depois subiu mais um pouco. É inacreditável que ainda tiveram pessoas que continuaram investindo nesse fundo. E aí eu sei que muita gente pode falar, Lucas, mas isso pode acontecer. Só que o sucesso, ele deixa pistas, como o fracasso deixa também. Esse fundo ele já teve problemas lá atrás e o problema central desse último mês foi que ele anunciou que ele não pagaria os dividendos. Então a gente nota que no mês 4 o fundo zerou os rendimentos, sendo que esse fundo gerou 1,24 por cota. Hoje a cota está custando R$ 35. Se a gente pega aqui somente no preço de mercado, a gente vai olhar para o dividendo e se espantar. Falar, caramba, o fundo está pagando um dividendo muito grande. Só que a verdade é que a cota está desabando, por isso que o dividendo subiu e a gente não vai ter o dividendo do mês 4. Tudo isso impactou para que as cotas caíssem mais de 50%. E a cota continua afundando aqui, né? Hoje, só hoje, caiu 5,65%. Então, qual que é o ensinamento que a gente tira de tudo isso aqui, tá? Primeiro é o que eu comentei. O sucesso deixa pistas como o fracasso também. A tese principal de um fundo imobiliário é o quê? Renda mensal. Quando o fundo corta isso e não é muito bem claro ou não aconteceu uma catástrofe, como uma pandemia, quando os fundos de tijolos, principalmente, zeraram os rendimentos por alguns meses, eles retornaram, já que estava tudo fechado e depois pagaram os dividendos, o mercado reprecifica esse corte na hora. Só que nesse fundo em específico, a gestão citou atrasos em projetos, demora em aprovações e também um cenário macro ruim junto com aquilo que a gente falou no começo. Só que tudo isso afeta diretamente o quê? O fluxo de caixa do fundo, o histórico do fundo, e esse fundo, como a gente viu aqui, já vinha com reavaliação negativa dos CRIs, deteriorização de crédito em operações, estava pagando um dividendo muito alto, só que essa é a armadilha clássica para o cotista, né? Então, se você vê um fundo pagando um rendimento muito alto, você tem que entender que existe um risco embutido. No caso dos fundos high yield, os fundos pagam mais porque ele está emprestando dinheiro para empresas mais arriscadas ou empresas que têm uma qualidade de crédito menor. Se a taxa de juros sobe ou se ela desce devagar, esse crédito vai ficando cada vez mais arriscado. Porque pensa só, uma construtora, ela pega e ela emite um CRI através de uma securitizadora, e aí esse CRI é um título de renda fixa que nós investidores podemos comprar. Os fundos de papel, eles compram vários desses CRIs, que é exatamente o que o CACR11 fazia. Então ele está emprestando dinheiro para empresas construírem prédios, desenvolverem imóveis, e lá na frente essas empresas começam a pagar os juros desses empréstimos. Então o fundo imobiliário ele tem vários CRIs, vários empréstimos. Quando esses empréstimos são mais caros, os fundos recebem um pouco mais, porque o risco de emprestar dinheiro para essas empresas é maior também. Por isso que o fundo paga um rendimento maior. Só que isso pode dar problema e geralmente dá. Então, quando a gente vai avaliar um fundo, a gente tem que fazer o CTA antes. Isso aqui é o primeiro passo, tá? Tem muito mais coisas que você precisa analisar para você não ficar com dor de cabeça e comprando fundos ruins. Mas, de fato, o fundo não está caindo por nada. E diferente do cenário macro, como a gente comentou aqui no começo, isso ajuda. Mas isso aqui está acontecendo por conta de uma gestão que não foi tão efetiva ali em tudo que está fazendo. Então, por que que o CACR11 caiu? Todo mundo estava me pedindo o vídeo do CACR11 aqui e muito provavelmente é o pessoal que não assistiu a live que eu fiz segunda-feira, que aliás está salva aí para vocês, né? 3 pontos aqui que aconteceram ao mesmo tempo com esse fundo, na verdade foram acontecendo, que colaboraram para essa queda gigante. Notícia negativa forte, né? Sem dividendos, a cota cai. Quebra de expectativa de renda, então tava todo mundo ali olhando o relatório, a hora que o fundo gerou 1,24 por cota e depois falou que não ia pagar, pegou os cotistas de surpresa. E efeito manada, todo mundo saindo do fundo aqui e concordo, e vou ser bem sincero com vocês, tá? Com razão, porque é um fundo que tá mal das pernas, não tá pagando dividendo e ainda tem um monte de bucha para resolver, realmente
realmente é um fundo que dificilmente ele vai conseguir se recuperar. Então, aqui fica um ensinamento para você que tem cotas do CACR11. Muito provavelmente você perdeu seu dinheiro aqui, para ser sincero, eu acho que esse fundo não vai se recuperar. E aqui entra um outro ponto ainda mais relevante, tá? Vamos supor, tem gente aqui, ó, que tem as cotas a R$ 94, vamos pegar o pico aqui, ó, R$ 101,85. Ele pagou mais ou menos aqui, é que a cota caiu aqui, né? Quanto que ele anunciou aqui por cota? Ele anunciou 1,20. Vamos colocar aqui, ó, 1,48, vamos pegar a média aqui de 1,40. Então, um exemplo, tá? Só para você fazer aí o seu yield on cost, para você entender realmente o resultado que você tá recebendo. Então, hoje a cota tá custando R$ 35,36. Se você divide pelo seu preço médio aqui em cima, ó, R$ 101,85, e você faz ali vezes 1,40, arredondando aqui, tá? Só pra gente fazer um cálculo. Você recebeu 0,48, ou seja, está recebendo aí menos do que a poupança, está recebendo menos do que um FII de lajes, você está recebendo menos do que um investimento em renda fixa. Tudo isso porque você comprou um fundo ruim que está com problemas, e isso aqui é o cálculo do que você talvez tivesse recebido no mês passado. Nesse mês nem dividendo tem. Então custa caro não ter uma estratégia em fundos imobiliários. Outro fundo que não para de cair, VGHF11. Cara, se você digitar aqui no meu canal, VGHF11, já faz uns 2 anos que eu tô falando que o VGHF11 está afundando. Muita gente ainda continua apostando na bala, mas não tem problema, tá? Se você gosta do fundo, se você acha que a gestora vai se recuperar, não tem problema. O que você precisa fazer? Precisa saber que a gestora está caminhando para um caminho que os cotistas já não estão acreditando tanto assim, tá? O ponto central aqui, por que o VGHF11 não para de cair nos últimos 5 dias, praticamente caindo aí 11%, quando a gente olha o VP do fundo também sendo amassado, né? 0,71, cota a quase R$ 5. Aqui o VGHF11 é até mais simples. A gente nota que o fundo ele tem 2 estratégias, né? Uma carteira que ele chama de renda e uma carteira que ele chama de valor. Renda é o que ele compra para ele segurar e ficar recebendo rendimento. Valor é o que ele compra para fazer ganho de capital. Ele não tem uma alavancagem muito alta, 3,5% do PL. Ele não tem alavancagem, mas basicamente o fundo vem modelando a sua estratégia, o que no curto prazo está se mostrando uma estratégia ruim, né? Então ele tem aqui somente 27% de CRIs, 56% de cota de outros fundos, tem um pouco de SPE, FDICs e ações. E qual é o motivo central das cotas do fundo estarem caindo tanto assim? Porque esse é um fundo hedge fund, ou seja, ele pode comprar vários tipos de ativos dentro do mercado imobiliário, e espera-se que um fundo que pode comprar vários ativos, ele tenha uma performance melhor do que outros ativos. E não é isso que está acontecendo. Quando a gente pega aqui o resultado do VGHF11, a gente nota que aqui nos últimos meses, né, ele já chegou a pagar aqui 10 centavos por cota, ele vem diminuindo 7 centavos, pagando aqui por muito tempo, sendo que esses 7 centavos foi o rendimento que ele pagou lá atrás, em 2021, quando o fundo estava começando. Então, todos esses rendimentos aqui, ó, desde o mês 10 de 2025, são os piores rendimentos que o fundo vem pagando ao longo dos anos, desde o seu início. Por que que isso está acontecendo? Primeiro ponto é esse que eu comentei com vocês, eles movimentaram a carteira e investiram mais em cotas de fundos imobiliários do que necessariamente em CRIs. Os CRIs que eles investiram, basicamente, boa parte está onde aqui? Está em IPCA. E a gente tem o IPCA subindo, isso aí pode até trazer um resultado melhor para o fundo, mas a gente passou por um momento de uma Selic muito alta por muito tempo, né? Ainda tá alta, 15%, 14,75%, 14,50%. E essa carteira dos CRIs, apenas 32% era do CDI. Desses fundos imobiliários que eles compraram aqui, a gente nota que a maior parte, 43%, são fundos de escritórios e a outra parte, 15%, fundos de desenvolvimento. A gente sabe que fundos de escritórios com a taxa de juros mais alta pagam um rendimento ruim. E fundos de desenvolvimento, eles precisam comprar as terras, melhorar, construir e depois vender. Se você tem uma taxa de juros mais alta, esse processo ele fica mais engessado. Os fundos de desenvolvimento também estão pagando um rendimento ruim. Tanto que a gente vê aí, por exemplo, MFI, Tegar11 diminuindo o rendimento no curto prazo, porque eles precisam fazer esse giro, eles precisam vender os ativos para que depois eles pagam um pouco mais de renda. E agora a gente tem um fundo aqui que tem muitos escritórios, muitos desenvolvimentos, muitos CRIs atrelados à inflação, e a gente também tem um ponto central aqui que eu não comentei em outras lives, mas o VGHF11, ele tem vários ativos aqui que não estão gerando dividendos. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, ó, o FII BRCR não está gerando dividendo nenhum. O FII CEH Prime, o HGPO, né, não está gerando rendimento nenhum. A gente pega aqui o RBR Desenvolvimento, não está gerando dividendo nenhum. Olha só o tanto de ativos que o fundo tem
que não estão gerando rendimento nenhum, ó. O Fundo de Desenvolvimento da Vinci, nenhum dividendo. BRGR, nenhum rendimento. Baltimore, FII subordinada, nenhum rendimento. Ó, só o que a gente tá vendo aqui, hein? FII Torre Rio, escritórios, nenhum rendimento. RBR Prime, nenhum rendimento. RB Desenvolvimento, nenhum rendimento. FII Planta Retrofit, nenhum rendimento. BRGR Cidade Jardim, nenhum rendimento. FII CRI, pré-subordinada da própria gestora, da Valora, não tá gerando nenhum rendimento, sendo que é 5,12% do PL. Então, se a gente for somar aqui, ó, 5, 3, 3, 1, 1, 1, 0,81, só os que a gente passou aqui, tá? Deve ter mais alguns aí na frente. A gente vai ver aqui que, facilmente, a gente tem mais de 20% do PL do fundo sem gerar rendimento. Então, olha só essa composição, tá? Por isso que a cota tá afundando. O fundo Hedge Fund pode investir em várias estratégias, investiu mais em cota de outros fundos do que necessariamente em CRIs. Os CRIs que ele investiu, poucos atrelados ao CDI, mais atrelados à inflação, e ele tem aqui facilmente mais de 20% do PL sem gerar rendimento. Então, todo mundo está olhando para o VGHF11 e pensando o seguinte, será que a Valora realmente está tomando decisões assertivas em relação aos investimentos que eles estão fazendo? Pelo menos no curto prazo isso mostra que não, tá? E a gente consegue olhar mais para isso também olhando facilmente a DRE do fundo. Então, lá em janeiro, eles tiveram um resultado de 13,6 milhões. Em fevereiro, 12,7 milhões. Em março, 12,1 milhões. Ou seja, mês a mês, o fundo vem gerando uma receita menor por conta de tudo isso que está acontecendo, por conta das decisões que a gestora tomou. Na prática, se hoje o VGHF11 dependesse somente dos ativos que ele tem, ele não se sustenta. Então, na minha opinião, isso aqui vai demorar para se recuperar, o mercado também está precificando isso, e o grande problema é que hoje o VGHF11 está pagando um rendimento menor do que alguns fundos simples de papel, alguns fundos de tijolo que tem mais segurança e tem uma estratégia muito mais equilibrada. Então, o mercado está precificando tudo isso, acho que facilmente a cota vai bater aqui os R$5. Depois, na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, vocês podem até comentar qual que é o preço da cota do VGHF11 no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo. Outro fundo que também está despencando aqui, só no dia de hoje, caindo 0,62, mas nos últimos 5 dias, menos 11,37, é o MFI, o Mérito Desenvolvimento, o concorrente direto ali do Tegar11. O MFI, ele não é um fundo de renda previsível, tá? Ele funciona como o Tegar11 também, ele tem 3 ciclos. A fase da construção, que não gera caixa, só despesa, a fase da venda e depois a fase da entrega, que é onde começa a gerar o resultado. Então, basicamente, os fundos de incorporadora, eles são mal incompreendidos por boa parte dos cotistas, porque eles funcionam basicamente como uma incorporadora da bolsa. Eles vão lá, compram o terreno, eles constroem e depois eles vendem. Só que o que acontece? Como eu comentei aqui anteriormente, ele tem todo um risco que envolve o risco de construção. O lucro vem lá na frente, o lucro não vem agora. Por isso que alguns fundos, como por exemplo o Tegar11, eles têm os CRIs, tem ativos em bolsa, tem alguns ativos soltos ali, alguns shoppings e tudo mais, para que esses ativos vão gerando renda no curto prazo, para que lá na frente, quando eles consigam vender esses imóveis, eles consigam ter um destravamento de ganho de capital. Isso tudo faz com que as cotas tenham maior volatilidade no curto prazo, menos previsibilidade, que é um ponto ruim também, que muitos cotistas não gostam. Só que esses fundos, eles são mais sensíveis aos ciclos econômicos. Ou seja, taxa Selic mais alta, isso aí faz com que esse capital de giro demore mais para rodar, logo os fundos pagam um rendimento menor. Então, esse tipo de fundo aqui, ele depende de venda de imóveis, crédito imobiliário, demanda de mercado, e com o Selic alto tudo isso daí fica diferente, né? Financiamento mais caro. Vendas vão desacelerar, o lucro vai demorar mais para vir. Tudo isso faz com que o mercado antecipe esse risco e essa falta de resultado e acabe derrubando a cota no curto prazo. Como a gente viu no começo aqui, né? Por isso que eu comecei esse vídeo mostrando o boletim Focus. Se o mercado está projetando que a Selic não caia na velocidade que deveria cair, né? E até lá em 2029, ao invés de 9,75 a Selic se mantém em 10, o mercado já olha para o desenvolvimento e pensa o seguinte, vai demorar ainda mais para esse capital de giro girar e esse fundo vai continuar pagando um rendimento menor. E foi exatamente isso que aconteceu no curto prazo. Tanto que o fundo pagou R$1,06 no mês 3, agora no mês 4 ele já diminuiu para 91 centavos. E qual é o risco maior desse tipo de fundo, tá? É o risco operacional. Como eu comentei, quando você tem um fundo de desenvolvimento, o risco é o atraso em obras, o aumento de custo, os problemas, né, que as construtoras, as incorporadoras, elas passam ali quando o custo da construção aumenta. E quando a gente entra no relatório aqui do MFI, a gente nota duas informações muito importantes. Primeiro, que 46% aqui da categoria de empreendimentos é
em urbanização, 54% em incorporação residencial, sendo que essa incorporação residencial aqui, ela vem muito do Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem um ponto aqui, tá? A gente hoje, em 2026, a gente tem um movimento do Minha Casa Minha Vida muito forte, principalmente por conta do governo atual. Os outros governos, eles também utilizam muito o Minha Casa Minha Vida, mas pode ser que em outros governos ou mais pra frente, essa questão do Minha Casa Minha Vida, ela tem uma redução. Então, a maior parte aqui desse fundo tá em Minha Casa Minha Vida, essa incorporação residencial. Então, isso aqui por si só já faz com que o mercado olhe mais para frente e não tenha um otimismo tão grande em relação ao desenvolvimento e a capacidade desse fundo. Isso aqui é um ponto, tá, que alguns investidores podem interpretar. O ponto central aqui é que de 100% do desenvolvimento desse fundo, 62% ainda está em obra e somente 13% está concluído. E quando a gente olha aqui para o INCC, que é o índice do custo da construção, a gente nota que em abril ele veio 1,04, sendo que em março estava 0,36, o acumulado dos últimos 12 meses em março estava em 5,81 e em abril veio em 6,28. Por que que isso aqui faz todo sentido quando a gente está olhando para desenvolvimento? Se você tem 62% das obras ainda em andamento e o custo da produção subiu, logo, você também tem impacto diretamente no lucro dessas empresas. Você também tem um impacto direto no custo da obra. E isso faz com que lá na frente o resultado desse fundo pode vir ainda menor. Então aqui, qual é o valor que esse fundo tem em desenvolvimento? 602,1 milhões em custos de obras em andamento. Somente 28% está em custo incorrido. Ainda tem 430 milhões a incorrer, 72%. Logo, se o custo da produção ficar mais caro, se a taxa Selic não cai do jeito que tinha que cair, se a inflação, por outro lado, está subindo, como a gente viu aqui no começo do vídeo, isso tudo impacta diretamente no desenvolvimento e também no custo de produção. O mercado está precificando tudo isso, tá? Principalmente a questão de que pode demorar mais tempo para esse fundo realmente conseguir retornar o que ele estava pagando aqui anteriormente de R$1,06. Então, o fato dele diminuir o guidance aqui, existe um motivo para isso. E é isso que a gente está analisando aqui. Tem muita gente que fala assim, ah, por que que o fundo caiu? Ah, foi só porque diminuiu o guidance. Mas por que que diminuiu o guidance? É isso que a gente tem que saber. É isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Existe um contexto por trás de cada um desses fundos. No caso, o CACR11 caiu por um motivo, o VGHF11 está caindo por outro motivo, o MFI está caindo por outro motivo, e a gente precisa entender todos os motivos dos fundos que estão na nossa carteira. Por isso que eu sou contra você ter, por exemplo, mais de 15 fundos na sua carteira. Se você tem, tudo bem, se consegue acompanhar, maravilha. Mas é difícil você ter esse racional por trás de todos os fundos, porque você está vivendo sua vida, né? Tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, tá fazendo seus aportes, você não vai ficar monitorando tudo isso aqui toda hora. É muito difícil. Então, mais do que 15 fundos, acaba ficando um pouco pulverizado, você não consegue ter esses detalhes. O ponto aqui é, esse fundo, ele tem alguns pontos que o Tegar 11 não tem, tá? O Tegar 11 já tem as construções mais avançadas, o Tegar 11 já tem mais patrimônio, mais liquidez, mais cotistas. Depois assiste a live que eu deixei salva para vocês aqui, onde eu expliquei mais em detalhes, fiz uma comparação lá entre o Tegar e o MFI. Vocês vão notar a diferença do porquê eu olho de forma diferente para esses dois fundos de desenvolvimento. Resumindo, os fundos imobiliários estão caindo, existe um ponto aqui que é o ponto macro, Selic alta, inflação subindo, e tudo isso impacta a nossa economia de forma geral, tanto que não são só os fundos imobiliários que estão caindo. O gringo tá tirando dinheiro aqui da Bolsa Brasileira, as ações também estão despencando. Mas nesses pontos existem oportunidades e existem armadilhas. Agora você precisa saber quais são as oportunidades e as armadilhas que estão aí diante de você. Primeiro, para você não ficar colocando dinheiro em fundos ruins, fundos que estão deteriorizando o patrimonial, mas também você não ficar parado olhando tudo isso e não enxergar as oportunidades. Por isso, antes de você sair desse vídeo, eu quero que você se inscreva e deixa o like nesse vídeo se você gostou, mas comenta aqui embaixo, você tem algum desses fundos que estão caindo, você está comprando mais, você está segurando ou você está vendendo ou já até vendeu. Não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário, que é extremamente importante aqui para eu entender a sua visão sobre esse vídeo. E se você quiser algum vídeo falando sobre algum fundo específico que você tem na carteira, tá caindo, deixa para mim nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.